A credibilidade adquirida pelo governo, pela ONU, pelas agências de governos como a NASA, elas foram consolidadas por conta de inúmeros filmes, documentários, noticiários e tudo mais, o que a mídia tem para poder entupir o nosso cérebro com conceitos que passam a tomar vulto e se tornar real, mas que apenas são concepções imaginárias de líderes mundiais que têm interesse, sobretudo, de nos comandar, de nos dominar. Assim, aprendemos algo sobre satélite que foi colocado no nosso cérebro, plantado na nossa mente, criou raízes profundas e que agora fica muito difícil de vê-los de outra forma. Mas, com a possibilidade da internet, com a possibilidade de uma comunicação alternativa, de uma fonte de informação alternativa, e não apenas aquela informação dada pelos jornais, revistas, TVs e rádios controlados pelo sistema, nós podemos agora rever os fatos, podemos rever os acontecimentos, ver novamente o que já foi dito para nós, para gerações passadas, e que serão ditos para os nossos filhos como realidade, e termos a nossa própria visão da coisa, se são reais ou apenas ilusórias. Quando nós falamos, por exemplo, de satélites, nós temos na mente objetos parecendo borboletas com asas abertas no espaço, caixas com orelhinhas viradas para a Terra, coisas deste tipo, porque durante um longo tempo, um processo de lavagem cerebral foi feito com relação à nossa cabeça, à nossa mente. Assim é bom, a partir de agora, nós revermos tudo isso, para que venhamos a ter uma imagem exata, normal, natural e desprovida de qualquer outro sentimento ou pensamento, ou vontade de que venhamos a ter como verdade algo mentiroso, a fim apenas de facilitar o domínio da elite global. Nós podemos agora, por nós mesmos, fazer uma análise detalhada de tudo isso, uma revisão, e a partir de então, conceber de forma inédita e legítima o real significado, e também não só significado, mas legitimidade da existência de satélites. Como são realmente? Como foram criados? Para o que servem? É o que nós vamos passar a refletir a partir de agora. É sempre muito bom parar para analisar todos os itens, todos os ingredientes, toda a fórmula que compõe uma ideia já fechada, uma ideia complementada. A respeito dos satélites, por exemplo, fazendo uma análise detalhada de como surgiram, como foram os primeiros, nós vamos ficar estarrecidos, porque a história começou a ser contada de um jeito, e hoje ela é contada um tanto quanto diferente. Para que você tenha uma ideia, é bom você primeiro saber do que se tratou o primeiro satélite lançado pelo homem no espaço. O nome deste satélite era Echo. Ele foi lançado em 1960. Você sabia? O satélite Echo era apenas uma bola de encher, apenas uma bexiga de aniversário, uma bola inflável, dessas que você tem no parque de diversões, por exemplo. A bola chamada Echo, primeiro satélite lançado pelos seres humanos, era revestida de um material tipo papel laminado,
e era capaz de refletir, segundo informações oficiais, sinais de rádio. Tente hoje você mesmo refletir sinais de áudio, direcionando uma antena comum para uma bola de que tamanho seja, revestida de papel laminado ou plástico laminado. Será que você conseguiria refletir algum tipo de corrente elétrica ou refletir algum tipo de onda eletromagnética utilizando apenas uma bola revestida de um plástico laminado? A resposta óbvia, nua e crua, claro, é não, isso não existe. Mas, naquela época, em que a desinformação era ampla, geral e irrestrita, qualquer coisa que o governo falasse, o povo acreditaria. Naquela época e hoje, parece que nada mudou, o povo tem acreditado em tudo. Mas, se notícias, por exemplo, como aquelas notícias dadas no início da década de 60, de que o satélite é um balão, uma bola de encher, revestida de plástico laminado, se essa notícia fosse dada hoje, certamente uma boa parcela da população que entende um pouquinho só de eletrônica saberia tratar-se de uma fraude. Porque é impossível você transmitir, receber ou refletir ondas sonoras, ondas eletromagnéticas de rádio, por exemplo, apenas utilizando plástico laminado. Mas como esta notícia foi dada na década de 60, no início dos anos 60, quando a desinformação era basicamente generalizada ou não havia informação, passou como se fosse realidade. O satélite Eco 1 e o satélite Eco 2 foram duas bolas de encher, que jamais poderia ter transmitido coisa alguma, já que não havia sequer um transistor, um resistor e nem mesmo um fio de cobre na confecção desta bola de encher, não vou nem dizer deste equipamento. Seria ridículo hoje conceber um satélite da forma que ele foi explicado pela primeira vez. Impossível, hoje, qualquer criança acreditar que uma bola de aniversário feita a partir de plástico laminado poderia receber, transmitir ou refletir ondas de rádio. Mas é assim que entrou para a história o lançamento do primeiro satélite no início da década de 60. O grande feito foi realizado pelos Estados Unidos. Um material puramente propagandístico. Acompanhado de uma enorme campanha publicitária, feita nos moldes de noticiários, que eram exibidos, sobretudo, nos intervalos dos filmes do cinema e também na programação televisiva dos Estados Unidos, do Brasil e de praticamente todo o mundo dominado pelos senhores do mundo. Foi lançado o Telsat. Telsat, telefone via satélite, tel de telefone e sat de satélite. Desta vez, a mentira deveria ser um pouco melhor contada, e não foi através de um balão de aniversário inflado que este satélite seria concebido. Ele, desta vez, é mostrado como uma bola, uma esfera cheia de parafusos. O que tem nesta esfera são apenas plástico luminoso e parafusos, para contar uma história um pouco melhor elaborada do que seria então o satélite. De uma hora para outra, mudaram radicalmente o conceito de satélites de um balão inflado
Balão este confeccionado com plástico laminado para uma bola feita talvez em madeira ou quem sabe até em isopor. Uma esfera com alguns quadradinhos de plástico luminoso e alguns parafusos sendo parafusados para efeito apenas propagandístico pelo cinema e pela TV. Este moderno satélite, já em meados dos anos 60, entrou para o imaginário popular como um grande avanço na tecnologia americana de comunicação espacial, em que as mensagens de telefone agora poderiam ser levadas até o espaço e depois repetidas para a Terra por conta deste maravilhoso, moderno satélite. E a propaganda não poupa esforços. Apresenta a bandeira americana como o símbolo maior dos homens mais brilhantes da Terra, capazes de criar tecnologias totalmente renovadoras, revolucionárias, inovadoras, jamais antes concebidas por qualquer cérebro de outro homem em outro país. Os Estados Unidos despontam como os super-heróis. A Mulher Maravilha nos trajes vermelho, azul e branco. O Homem-Aranha nos trajes branco, vermelho e azul. O Capitão América nos trajes vermelho, branco e azul. Entre tantos outros super-heróis, usando as cores da bandeira americana para formar no imaginário popular a ideia de que os Estados Unidos são super, hiper, mega, power, poderosos. Tudo isso elementos que compõem um único fator, o fator propagandístico. E este satélite Telsat é mais um elemento propagandístico a favor dos senhores do mundo, levando em conta o seu emblema maior, os Estados Unidos da América. A tecnologia avançou muito. E com ela a possibilidade da miniaturalização, não só de objetos, não só de transistores, sendo transformados em CIs, depois em chips, mas também até mesmo das ondas eletromagnéticas, sendo trabalhadas cada vez em escala menor. Hoje em dia, por exemplo, das ondas médias, curtas e longas, chegou-se às micro-ondas. E as micro-ondas possibilitaram o Tropocaster, um equipamento muito antigo, desempenhar agora um papel totalmente moderno, transmitindo dezenas, centenas e até milhares de canais de televisão em alta resolução, em uma largura de banda muito estreita, e ainda por cima com código binário e com algoritmos agora codificadas, ficando menores ainda. O Tropocaster hoje é um dos maiores meios de transmissão via ondas artesianas de todos os tempos. Ele é capaz de emitir um raio sonoro até os céus. E cristais líquidos da própria natureza no céu refletem estas ondas novamente para a Terra. É o que se chamava, pelos 11 metros dos PX radioamadores, de abrir a propagação. Agora, recentemente nos anos 90, além da tecnologia Tropocaster atualizada, o sistema de comunicação mundial passou a contar com mais um novo aliado: as torres de telefonia que estão espalhadas por todo o planeta e também está aí do lado da sua casa. Com isso, a concepção de fibras óticas capazes de transportar grande quantidade de informações por longos caminhos cruzou todos os mares. Hoje, todos os mares do planeta são cabeados, existem cabos subaquáticos cruzando todos os oceanos, interligando todos os continentes. E estes cabos estão interligados às centrais de retransmissão.
por sua vez auxiliados por inúmeras torres de telefonia em toda parte. O papel agora de torres no céu são apenas para levar esse tipo de comunicação em locais minúsculos do planeta, onde antes não poderiam chegar por conta de não terem conseguido instalar ali cabos e torres. Assim, hoje em dia, os satélites são possíveis, são reais e existem, mas eles não são nada mais, nada menos que equipamentos que nós conhecemos aqui nas torres e agora estão em balões. Balões modernos, balões com tecnologias diferenciadas. Os satélites são lançados de balões e ficam presos nos balões por 1, 2, 3, 10, 15, até 20 anos. Porque esses balões modernos, os balões que carregam satélites, ou seja, que carregam os transmissores, os mesmos transmissores que tem nas torres de telefonia do lado da sua casa, carregam céu afora. E estes satélites, presos em balões, ficam em altitude extremamente elevadas. Quase não são perceptíveis daqui de baixo, mesmo com bom binóculo. Eles são realimentados por um sistema moderníssimo de injeção de ar quente e retirada de ar quando necessário, porque a atmosfera terrestre ela tem peculiaridades. Durante o dia, o Sol aquece as moléculas e elas se expandem, e o balão pode explodir. Nesta hora, então, as válvulas entram em ação e deixam escapulir o ar da parte superior do balão para a parte inferior, que jamais é inflada. Aliás, diga-se de passagem, não é necessário inflar a parte de baixo do balão para que ele suba. Quando ele é lançado carregando o satélite, inclusive, existe uma amarra no meio do balão para não permitir que o balão seja todo inflado, mas apenas a parte de cima. E durante o dia, com o calor extremo do sol lá em cima, as válvulas são empurradas para cima, o ar sai para baixo e o balão murcha para não explodir. Durante a noite, acontece um processo inverso. As válvulas são abertas e o ar é expulso da camada inferior para a camada superior do balão, inflando o balão para que ele permaneça no ar e não caia. Inclusive, com este processo, mantém-se um balão no ar pelo período de até 20 anos e também consegue-se com isso direcionar o balão, pegando correntes de ar para a esquerda, para a direita, leste, oeste, sempre neste sentido, em níveis inferiores e superiores. O balão sobe e pega uma corrente de ar. O balão desce e pega outra corrente de ar. E assim, da Terra, ele é guiado pelos céus durante 20 anos, levando comunicação para os locais extremos do planeta. Este é o satélite moderno. Sinto em te dizer, mas até aqui te enganaram. De hoje em diante você sabe da verdade.